E aí, botequeiros, eu sou o Mug, bem-vindo ao Novas Cartas Novo Meta. Dessa vez eu trouxe pra vocês um arquétipo recém-anunciado que são os Eidolon. Os Eidolon até o momento parece que vão entrar pro jogo dando suporte com os outros baralhos, utilizando aí o atributo deles para construir fusões com muita presença de campo. Até o momento, esse foi o único monstro de main deck anunciado, que é o Aleister The Eidolon Summoner. É esse mago level 4 com 1000 de ataque e 1000 de defesa do atributo Trevas. Ele possui dois efeitos, um efeito Trigger e um efeito Quick. O efeito Quick diz que durante o turno de qualquer duelista você pode enviar essa carta da sua mão para o cemitério, então dar alvo num monstro fusão que você controle. Esse monstro fusão ganha 1000 de ataque e 1000 de defesa até o final do turno. Esse efeito não tem segredo nenhum, vai ser utilizado aí como hand trap ou somente para aumentar o range de ataque dos seus monstros. O real poder dessa carta está no efeito Trigger, que diz que quando essa carta é normal summon ou virado com face para cima, você pode adicionar para a sua mão uma Eidolon Summoning Magic do seu deck. E essa Eidolon Summoning Magic nada mais nada é do que uma spell de fusão. Essa spell também tem dois efeitos. O primeiro efeito dela diz que você pode fazer Fusion Summon utilizando os monstros da sua mão. Até aí não é muito interessante, porque você só pode utilizar da sua mão e não pode estar utilizando nem do campo, nem do grave, nem nada. Entretanto, se você for summonar monstros Eidolon Beast, você pode banir monstros do seu campo e dos dois cemitérios como materiais de fusão. Ou seja, você pode estar utilizando essa carta para remover recursos do grave do seu oponente, ou então simplesmente para dar como um comeback e estar utilizando aí monstros do seu grave como recurso. Essa carta possui outro efeito. Quando ela está no grave e você possui um Aleister banido, você pode embaralhar essa carta no seu deck e pegar esse Aleister banido para a mão. Você só pode utilizar esse efeito da Eidolon Summoning Magic uma vez por turno. Ou seja, essa carta sozinha pode se reciclar. E temos mais uma carta de main deck anunciada, que foi a Reckless Magic Cycle. Ela possui dois efeitos, um efeito Trigger e um efeito Contínuo. O efeito Trigger diz que quando essa carta é ativada, você pode buscar do seu deck para sua mão um Aleister The Eidolon Summoning. O efeito Contínuo dessa carta também é muito interessante, é um efeito de proteção. O efeito contínuo dessa carta diz que quando você ativa uma carta com um efeito que inclui fazer o Fusion Summon de um monstro fusão, essa ativação não pode ser negada, e quando esse monstro for invocado, seu oponente não pode ativar efeitos em resposta. Ou seja, o seu adversário não poderá dar uma Solemn Warning na sua spell de fusão, e também não poderá dar uma Botless na sua fusão quando ela entrar no jogo. E vamos para os monstros de fusão que foram anunciados, começando por ordem crescente de nível. O primeiro é o Caligula The Eidolon Beast, que é essa besta Dark nível 4, com 1000 de ataque e 1800 de defesa, e a receita dele diz que você faz ele com um Aleister mais um monstro Dark. Ele possui um efeito bem forte que diz que enquanto essa carta estiver face up no campo, cada jogador só pode ativar um efeito de monstro por turno, e cada jogador só pode realizar um ataque com um monstro durante cada Battle Phase. Esse efeito é muito forte, só que tem que tomar um certo cuidado ao jogar com ele, porque você pode acabar entrando num jogo de seto e passo, e esse jogo de seto e passo seu adversário pode conseguir tempo para remover esse monstro e continuar jogando. Ele possui uma certa sinergia com cartas tipo Crystal Wing, que acabam negando de graça alguma coisa ao seu oponente, porque é o único efeito de monstro que ele vai poder ativar, com certeza vai ser negado. E vamos para o próximo monstro, que é o Raiden The Eidolon Beast, que é um guerreiro vento nível 5 com 2200 de ataque e 2400 de defesa. A receita dele é um Aleister mais um monstro Wind, e ele possui um efeito igual ali do Book of Moon. Uma vez por turno durante o turno de qualquer duelista, você pode dar alvo num monstro face up em campo e mudá-lo para a posição de defesa com face para baixo. Esse efeito é bem simples, mas não deixa de ser bem efetivo. O próximo monstro que foi anunciado é o Cocitus The Eidolon Beast, que é esse dragão água level 6 com 1000 de ataque e 2900 de defesa. A receita dele diz que ele é feito com Aleister mais o monstro água, e ele não pode ser targetado ou destruído por cartas do seu oponente. Obviamente essa carta vai desempenhar um papel de tanker, porque com essa defesa e esse efeito, ele vai conseguir aí estar driblando a maioria das jogadas do seu adversário. Ele possui um outro efeito, essa carta pode atacar em posição de defesa, só que diferente do Super Heavy Samurai, ele aplica o ataque, ok? Não é a defesa, ele aplica o ataque, ou seja, somente 1000 de dano. Vamos pro próximo monstro, que é o Merkabah The Eidolon Beast. Essa máquina luz level 9 com 2500 de ataque e 2100 de defesa, e a receita dele diz que ele é feito com Aleister mais um monstro luz. Ele possui um efeito muito interessante, um efeito Quick que diz que durante o turno de qualquer duelista, quando seu adversário ativar um efeito de Spell, Trap ou de monstro, você pode enviar o mesmo tipo de carta, monstro, Spell ou Trap, para o cemitério, então você nega a ativação e bane aquela carta.
Esse monstro tem um efeito muito forte, mas você vai ter que estar segurando aí na sua mão um monstro, uma spell ou uma trap para você utilizar contra o seu adversário. Entretanto, eu acho ele um pouco fraco para utilizar contra traps, porque no meta tá rodando muita trap counter e ele não vai conseguir responder essa trap counter, infelizmente. E vamos para o último monstro anunciado, que é o Elysion The Eidolon Beast, uma fada level 10 luz com 2200 de ataque e 2400 de defesa. A receita dela é um pouco diferente dos anteriores, porque ele usa um Eidolon Beast mais um monstro que foi Special Summonado do Extra Deck. Essa carta possui alguma sinergia com Pêndulo, então pode ser que nos decks de Pêndulo essa carta possa ser summonada de uma maneira mais fácil. Essa carta possui dois efeitos bem interessantes, um efeito contínuo e um efeito quick. O efeito contínuo diz que enquanto essa carta estiver com face para cima no campo, ela também é considerada trevas, terra, água, fogo e vento. O efeito quick dessa carta diz que durante o turno de qualquer duelista, você pode dar alvo num Eidolon Beast que você controle ou no seu cemitério, banir esse monstro e então banir todos os monstros do seu oponente com o mesmo atributo. Lembrando, essa carta é uma Eidolon Beast que tem todos os atributos. Possivelmente será anunciado mais 2 Eidolon Beast, um fogo e um terra com level 7 e 8, quando eles forem anunciados com certeza eu venho trazer para vocês. Bom, então vamos aos combos. Quando você fazer o normal summon do Eidolon Summoner, você pode buscar para sua mão o Eidolon Summoning Magic, então fazer a fusão e fazer qualquer monstro fusão aí que possa ser possível, e aí você pode ativar o efeito do Grave dessa Eidolon Summoning Magic, retornar esse Aleister para sua mão, e aí você pode combar novamente no próximo turno, ok? Temos aí a Terraforming, que pode estar buscando o Reckless Magic Cycle, que então você pode estar utilizando para buscar o Aleister The Eidolon Summoner e então poder fazer a sua fusão, beleza gente? Mas caso você ainda não esteja satisfeito com as buscas desse deck, você pode estar utilizando Fusion Tag, Fusion Conscript e o Elemental Hero Prisma para aumentar essa consistência. Outra coisa muito importante desse deck é que você pode estar utilizando algumas End Traps já no seu Grave para estar sendo utilizadas como materiais de fusão. Uma coisa que vale a pena dizer é que a Reckless Magic Cycle vai estar protegendo qualquer spell de fusão aí que você possa estar utilizando, seja ela Power Bond, Shadow Fusion, Instant Fusion ou Brilliant Fusion, todas elas vão estar sendo protegidas por essa carta. Você ainda também pode utilizar a Instant Fusion para invocar o Caligula e o Raiden, e está utilizando o próprio efeito do Raiden para setar o monstro que você trouxe com a Instant Fusion e manter esse monstro em campo mesmo depois da End Phase. Outra coisa muito importante é que você pode deixar esse monstro ser destruído e utilizar ele como material de fusão para fazer o Elysion The Eidolon Beast. Esse arquétipo possui algumas sinergias com alguns decks como Shadow, Hero, Ritual Beast, Cyber Dragon e alguns decks de Pêndulo, vale a pena também dizer Yang Zing, mas não se prendam a isso, porque esse arquétipo vai jogar em qualquer deck mesmo, porque apenas algumas cartas podem estar adicionando essa mecânica muito forte para o seu baralho. Bom, botequeiros, por enquanto é só isso, não deixem de se inscrever, de deixar aquele like, e caso você não tenha visto nossos vídeos anteriores, é só clicar aí nas imagenzinhas, então, falou!